E aí, pessoal, vocês podem me dar um ombro pra eu chorar? Vocês me dão um abraço? Vocês podem me dar um abraço? Deixa eu desabafar com vocês. É, esse vídeo não pode ser feito de cima para baixo, porque eu não posso passar do pressuposto que eu tenho alguma coisa para ensinar para vocês. Isso daqui é uma conversa assim, de desesperança mesmo, de desânimo, de tristeza, de lamentação. Alguma vez você já ligou para um amigo seu falando assim, cara, eu preciso muito conversar? Você já precisou fazer isso para alguém? Eu tô fazendo isso com vocês hoje. Porque sim, é triste. Esse vídeo, na verdade, está sendo patrocinado pelo Cristiano e pelo Leandro. Os dois, tomei um duplo Lé hoje, porque eles estão sofrendo aí consequências do excesso de trabalho deles. E aí, nessas 2 horas em que eu estou sendo pago para ficar à disposição, mas não estou trabalhando, eu decidi fazer alguma coisa por alguém e aí decidi tentar me inteirar do que está acontecendo aí na Amazônia. Tirei esse tempo para estudar, cara, é extremamente desanimador porque você não tem informação sem ideologia, você não tem informação limpa, livre de ideologia. Isso é bem complicado. Isso é bem complicado porque traz desesperança. Aí eu hoje fiz um post no Facebook e eu falei assim, olha, se você acha que respirar o negócio de esquerda ou de direita, você está respirando errado. E gerei um monte de comentários sarcásticos do tipo, depende de que narina que tá entupida, taca rinossoro que passa. Mas as pessoas entendem o que eu quero dizer, que assim, eu eu tentei conversar com as pessoas, é claro, tinha gente muito razoável e que razoável no sentido de razão, não de meia boca, tá? Tinha gente de muita razão e com quem eu poderia ter conversas edificantes e tal, mas as pessoas que eu procurei e eu queria assim, pessoas do meu convívio, pessoas próximas a mim, você não consegue um diálogo aberto sem ideologia. Até o meu diálogo ele carrega ideologia. Eu odeio isso. As pessoas me perguntam o que você acha do que está acontecendo lá e eu começo um discurso político e é nojento. É nojento, porque a ideologia ela deveria vir antes da eleição. Antes da eleição você fica aborto sim ou não, arma sim ou não, droga sim ou não. Abre ou fecha a economia. Você fica nesse âmbito ideológico, mas depois que a eleição passa, depois que você elege o presidente, depois que você compõe lá a Câmara, o Congresso, os senadores, os deputados, eles não ficam lá o dia inteiro debatendo aborto sim ou não, ou arma sim ou não, mudando de acordo com o que você quer ou o que você não quer. Porque esse debate ele é ideológico, ele não é real. Não que você não possa ter, não que você não possa trazer da ideologia para o mundo real, mas o ideal é que você não traga. Porque se você tirar essas pautas ideológicas e colocar no campo real, depois as pessoas vão brigar pelo quê? E elas vão votar em quem para mudar isso que elas acham que tem que mudar? Então, o, passado essa eleição, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter o manejo, o gerenciamento, o controle dos interesses, do conflito de interesses. E aí as pessoas elas vão brigar pelo interesse delas. Só que aí a gente está tendo, por exemplo, um incêndio na floresta amazônica. E aí você fala assim, olha, tá pegando fogo na Amazônia. E aí o que você ouve? Ideologia? Tá nada, isso daí é a invenção da esquerda porque para ferir a imagem do governo. Ou o outro que fala também, quem mandou você eleger esse filho da puta aí que você colocou lá, tá vendo? Não se arrepende, não? Gente, tem uma floresta pegando fogo. Quando a floresta tá pegando fogo, antes de uma eleição, você fica discutindo ideologia. Depois da eleição, quando a floresta tá pegando fogo, você não fica discutindo ideologia, você apaga o fogo e vê como que você impede isso de acontecer de novo. Só que não é o que está acontecendo. Aí o que eu faço? Eu falo, eu tenho 2 horas, eu quero me informar ao máximo a respeito de tudo o que está acontecendo. E aí eu vou me informar ao máximo daquilo que está acontecendo. O que acontece? O que eu descubro? Eu descubro que não existe informação limpa de ideologia. As informações elas vêm enviesadas e carregadas de uma dose cavalar de ideologia e a gente que fica querendo informação neutra, a gente não consegue. Em forma de protesto, desgostoso como estou, desesperançoso como estou, eu decidi que agora o nosso canal tem um bordão. Nosso canal não tem mais uma vinheta porque eu, ingrato, incompetente, inútil, perdi num HD sem backup a vinheta maravilhosa, saudosa, linda, meiga que o Eric fez para mim na camaradagem.
E não temos vinheta, mas agora com quase 7.000 inscritos, vocês que não sei que graça vocês acham nos meus vídeos, mas que bom que acham. Agora a gente tem um bordão no nosso canal e eu espero do fundo do coração que vocês abracem isso com carinho. E eu esqueci qual que é o meu bordão, peraí que eu vou pegar minha colinha. O bordão do nosso canal a partir de hoje é ideologias geram votos e interesses geram políticos. Políticas, o cara não sabe o bordão do canal dele, imbecil. Ideologias geram votos. Ideologias geram votos. Então você pega um ator, Daciolo, você pega um ator, Boulos, você pega um ator. Como que é? Adnet. Você pega um ator e faz ele depender de uma ideologia para ele gerar votos para você. Depois que a eleição passou e que os cargos foram definidos, aí você vai ter interesses, um conflito de interesses gerando políticas. Calma aí. Ok. Eu vou repetir isso assim, sabe por que eu vou ficar repetindo isso todo vídeo? Porque eu sei que você não vem aqui pra mudar de opinião. Eu sei que você não vem aqui. Você vem aqui porque você tá cansado. Você vem aqui pra ver alguma coisa de BDO. Você vem aqui pra escutar alguma coisa que valide aquilo que você já acredita. Tanto que a grande maioria das pessoas que elogiam o meu canal, elas elogiam porque elas falam, é exatamente isso que eu penso. Ou seja, pra que serviu o meu vídeo? Pra porra nenhuma. Você não vem para mudar de opinião. E embora assim eu tenha muitos feedbacks que vêm com uma contestação de alto nível, na causa armamentista, então, alta qualidade no discurso e no debate. No fim, ninguém convence ninguém, mas eu admiro a retórica e eu respeito o ponto de vista, embora eu não concorde com o feedback de vocês. Mas a gente não entra na internet necessariamente para mudar aquilo que a gente pensa, a gente entra para validar o que a gente pensa. E a gente entra para se divertir um pouco. Eu não espero que você entre aqui. Assim, os vídeos que eu fiz com mais carinho e que eu acho que eles são mais impactantes, mais transformadores, os vídeos de melhor qualidade desse canal, eles têm 200 visualizações, 300. E tem um monte de dislike. E os vídeos em que eu falo, nossa, que vídeo tosco, que vídeo, né? E geralmente esses que são engraçadinhos, que tem uma informação útil do jogo que é para entreter, esses sim, eles têm um monte de visualização, um monte de like, de compartilhamento ok, a internet é assim. Eu também gasto mais tempo com vídeos de humor do que com vídeos. A gente não tem que ser ou intelectual ou não é porque você ouve funk que você não sabe apreciar uma música de boa qualidade, e não é porque você gasta seu tempo com vídeos de humor que você não se dedica a questões mais importantes. Mas ainda assim, eu quero ficar todo vídeo repetindo um bordão. Não tem nos canais aí que você vai? Posto é roubo. Vão questionar tudo. Não tem esses bordões. Eu quero repetir pelo menos uma vez por vídeo. Eu quero dizer, ideologias geram votos. E interesses geram políticas. Para que você lentamente, não hoje, não amanhã, mas ao longo do tempo, se você continuar seguindo esse canal, para que você comece a refletir a respeito disso, para você saber que não são ideologias de um partido que estão gerando incêndios, são interesses. Interesses. E o mau gerenciamento desses interesses é que está levando o nosso país para a ruína. Como é que eu consigo explicar a diferença de interesses e de ideologia para vocês? Ao longo de toda a campanha, você ficou vendo um embate de dois grandes, que era basicamente PSL e PT, né? Parecia que era o PT de um lado e todos os outros do outro, mas assim, você teve um embate que foi e usou-se para isso direita e esquerda, o que é ridículo, porque o PT ele não é de esquerda, ele não é um bom representante de esquerda. Você quer um bom representante de esquerda, você vai assistir na Roxo. Gente que defende a esquerda não faz o que o PT faz, por exemplo. E eu não estou dizendo que tá. Aí agora já deve ter um monte de gente latindo e que não vai prestar atenção no que eu vou dizer, mas mesmo quem não está latindo não vai prestar atenção, então ok. Você
Você divide as pessoas e faz com que elas se ataquem no campo ideológico, mas aí, para que serve isso? Para que você pegue um cara lá, nervosão, que bate forte pra caramba, esse cara vai convencer as massas, vai jogar um contra o outro, e no campo ideológico ela vai gerar votos. E são esses votos que são necessários para compor aquela Câmara, aquele Senado. A partir dali, você saiu, você não tem importância nenhuma. O cara tá debatendo o aborto que você pediu para ele mexer, ele tá trabalhando nas armas que você pediu, ele está trabalhando nas drogas que você pediu para ele ver. Não, nada disso está sendo feito. A gente está trabalhando basicamente com interesses grandes. O cara que você elegeu para te representar, sabe o que ele deveria estar fazendo? Ele deveria estar contando para você o que é que tem no texto da reforma. Ele deveria estar falando, escuta, a gente vai fazer uma reforma aqui, você que me votou para ser seu representante, o que os meus colegas estão votando é isso. As mudanças, elas serão essas, aqui, ó. E ele deveria estar te explicando isso. Ele está fazendo? Não. Você nem sabe o que está naquele texto. E a gente que deveria estar lutando pelos nossos interesses, nós estamos cegados, completamente cegados em relação aos nossos interesses. Por quê? Porque a gente ainda está brigando na ideologia. A gente ainda está brigando na ideologia. 8 meses depois da transição de presidente, a gente ainda está falando se a reforma é boa ou se não é boa. E ela não é boa porque o cara não presta. E ela é boa porque o cara presta. E você, no campo ideológico, não faz ideia do que exista no campo real. Aí quando pega fogo na Amazônia, eu chego para você e digo, olha, tá pegando fogo na Amazônia, aí a pessoa vem e me diz também, olha o presidente que você escolheu. Não, tá pegando fogo não, isso daí é a esquerda que tá inventando para sujar a imagem aí do governo. Sai do campo ideológico, pelo amor de Deus, sai do campo ideológico. A floresta tá pegando fogo, não dá para esperar. Você não saber o que está no texto da reforma da Previdência, você só vai se lascar quando você for se aposentar. Agora, a floresta, ela está pegando fogo agora. E esse incêndio significa alguma coisa. E eu estou desesperado aqui porque eu não sei o que esse incêndio significa. Sabe por quê? Porque a informação, quando chega para mim, ela vem enviesada por ideologia. A gente precisa sair desse debate ideológico e a gente precisa ir para a luta dos nossos interesses. Só que você não sabe nem qual que é o seu interesse porque você está brigando por ideologia. Para. Eu falei que eu precisava de colo, eu falei que eu precisava de um abraço, eu falei que eu precisava de um ombro para chorar. Estou desesperado. Sabe qual é a diferença de um partido e de uma bancada? Você sabe a diferença de um partido e de uma bancada? Então vamos pegar aqui. Você já ouviu falar da bancada da Bíblia? Vamos procurar agora isso. Bancada evangélica. Temos fontes. O que nós temos aqui? Boa e velha Wikipedia. Menos confiável e mais confiável ao mesmo tempo. Porque os sites que supostamente deveriam ser científicos não estão sendo muito, né? Dá uma olhada aqui na bancada evangélica. Magno Malta, famoso Magno Malta. E aí você tem... Olha o partido da bancada evangélica. Olha que engraçado. Você que defende tanto o PT ou defende tanto o PSL, dá uma olhada. Aqui tem gente do DEM, tem do PT, tem do PSDB, tem do PP. Me fala um partido que não esteja aqui. PCdoB, PMDB, PRB. Me fala um partido que não esteja aqui. Rede, talvez? Significa que a rede é ruim? Não. O que eu tô querendo dizer é que, assim, uma vez que a ideologia fez o cara te convencer de que você precisava votar nele, você votou no cara que era do PT, o cara entrou lá e ele foi pra bancada evangélica. O que ele foi lá? Ele foi lá defender interesses da bancada evangélica. Você já ouviu falar da bancada da bala? Você já ouviu falar da bancada ruralista? O que são essas pessoas? São pessoas de extremo poder. De onde que essa bancada aqui ela surgiu? Opinião de Fausto, isso. Isso daqui é uma representação do povo. Você pensa que... Será que o Amoedo, ele acredita exatamente em tudo aquilo que ele diz acreditar? Porque no começo ele era a favor do aborto. Por que ele virou contra depois? Será que o Bolsonaro é essa pessoa que a gente acha que ele é? Não, um estudo de mercado foi feito para saber o que o brasileiro quer. Um estudo de mercado foi feito. Uma pesquisa foi feita para saber que tipo de candidato a gente quer. E nos deram um candidato que representasse a média de tudo aquilo que a gente gostaria. E a gente gostaria muito de um país acima de tudo, Brasil acima de todos, Deus acima de sei lá, a gente queria isso. A gente queria tirar o PT. E aí nos deram um candidato que representasse os anseios da população. Agora, vocês...
Você percebe que qual é a média da nossa população? Uma pessoa de baixo nível de escolaridade, que tem fragilidade emocional, existencial e que encontra acalento das dificuldades da vida nas igrejas. Essa pessoa ela vai na igreja e encontra no pastor o pai que ela nunca teve. Ela encontra na igreja a família que ela nunca teve. E depois, uma vez lá dentro, ela se torna uma pessoa extremamente crédula e apoiadora de qualquer coisa que seja pregada ali dentro. Pessoas fazem uso dessa boa fé das pessoas. Pessoas fazem uso dessa boa fé das pessoas e criam igrejas gigantescas. E a gente não está falando mal da igreja, da igreja X ou Y, a gente está falando de várias igrejas aqui. Esses grupos, eles criam líderes que são aclamados e apoiados. Um líder superior que é aclamado e apoiado por inúmeras outras igrejas, e isso gera uma massa política enorme, porque no fim das contas, a família que vai lá nessa igreja evangélica, ela não quer saber se o cara é a favor ou contra do aborto, ela não quer saber se o cara quer bandido bom ou bandido morto, ela não quer saber, ela quer votar naquele que o líder espiritual dela diz que é o melhor cara para aquela situação. Uma vez que você consegue esse poder político dentro das igrejas, você faz com que as pessoas coloquem dentro da Câmara, dentro do Senado, representantes dessas organizações que defendem o direito dessas organizações. E lá dentro, não importa por que partido a pessoa entra, não importa se por PDT, por PMDB, essas pessoas elas entram lá, elas conseguem chegar lá, e lá dentro juntas, elas geram um bloco extremamente poderoso. Por quê? Porque nós vivemos num país democrático em que a grande parte da população elegeu o maior número de senadores e deputados representantes, que são ali o poder legislativo, que bate de frente com o poder executivo, que limita, que restringe ou que valida. E esse grupo ele tem um poder de barganha enorme, enorme. Por que você acha que o Bolsonaro agora quer colocar um ministro do STF que seja cristão? Ele fala cristão, ele não fala da igreja, da Assembleia de Deus, ele não fala da Igreja Batista, ele não fala da congregação cristã, ele não fala do Evangelho quadrangular, ele quer um ministro cristão. Por que você acha que ele quer um ministro cristão? Porque ele é a favor da família tradicional cristã que vai à igreja do domingo? Não, porque ele não pode bater de frente com os interesses dessa bancada, porque é tanta gente que ele não pode se dar ao luxo de não poder contar com o voto desses caras. Ele não pode se dar ao luxo de contar com o voto desses caras. Então, para gerenciar, para controlar um grupo de interesses tão grandes que entrou ali dentro por diversos partidos, o cara tem que ter um jogo de cintura foda, coisa que o Bolsonaro não tem. Ele só sabe governar. Pronto, estraguei o vídeo de novo, porque agora a gente começou a latir e vai achar que isso daqui é um vídeo anti-governo. Essa bancada, ela pode colocar uma pressão enorme, e ela, então, pode ser abordada por diferentes famílias, entre 800 mais poderosas do país, que detêm quase toda a riqueza desse país, e ela tem um poder de negociação e de barganha muito grande. E você não pode dizer que isso é coisa de corrupto, porque isso é uma coisa que acontece naturalmente. Por quê? Porque nós temos um conflito de interesses. Então não tem problema você ter um monte de senadores e deputados sendo abordados por gente com muita grana que quer defender os seus interesses. O que não pode é toda a população que não tem tanta grana quanto essas 800 famílias ficar cegada a respeito de tudo aquilo que está sendo feito. Por quê? Porque essas pessoas não estão nos contando o que elas estão fazendo. Por quê? Porque está todo mundo ocupado com as merdas que o Bolsonaro fala religiosamente todos os dias dentro do campo ideológico. Então dentro do campo ideológico todo dia tem uma bosta nova que a gente perde nosso tempo, que a imprensa perde o tempo dela debatendo, enquanto a gente não sabe o que esses caras estão fazendo. Tem mais, aqui tem a bancada rural. A bancada rural, ela também detém... Agora, assim, a bancada evangélica, ela ainda é uma bancada democrática, porque, assim, ela é composta por um monte de gente que foi lá e acreditou no pastorzinho dela, que segue um bispo maior dentro da organização. Então foi um bando de irmãos, de irmãs, de irmões, que votou e colocou esses caras lá, e uma vez lá, agora eles têm um poder de barganha muito grande. E a bancada rural? E a bancada rural? Como que os caras conseguem ocupar tanto espaço lá? Porque eles têm muita grana para investir nas pessoas, na campanha das pessoas que vão angariar votos. O cara que não vai na igreja, ele está assistindo propaganda eleitoral gratuita. E ele vai encontrar dentro do campo ideológico alguém que vai convencê-lo de que ele tem que votar nele mesmo.
Aí quando ele entra lá dentro, não importa por que partido, você aí brigando por PT, por PSL, aí o cara está sendo financiado por 800 famílias riquíssimas do país para que ele entre com votos de uma campanha multimilionária para compor uma bancada rural que briga por interesses rurais. A gente está dizendo que não deve existir uma bancada rural lutando pelos seus interesses? Não. O que a gente não pode é ter o resto do país no escuro sem saber o que essa bancada quer e sem saber o que é que ela está fazendo e o que é que ela está conseguindo fazer com que o presidente faça, porque a gente não sabe. Por quê? Porque a gente está brigando no campo ideológico. Você tem pessoas da bancada da bala em diferentes partidos, você tem gente da bancada evangélica em diferentes partidos, você tem gente da bancada rural em diferentes partidos, você tem pessoas que entraram defendendo bandeiras ideológicas de partidos, saindo deles e indo para o outro. Vide Alexandre Frota, que saiu do partido do PSL e foi para onde? Foi para o PMDB. Tô falando mal do Frota? Não. A política ela funciona desse jeito. Ela não... Vamos repetir o nosso jargão? Tomara que vocês tenham abraçado isso. Ideologias geram votos. Você já votou nos caras, eles estão lá. Agora, você tem diferentes interesses gerando políticas. Você tem diferentes interesses gerando políticas. Só que a gente não está a par das políticas que estão sendo feitas. Por quê? Porque a gente está brigando no campo ideológico. A gente precisa prestar atenção nas políticas que estão sendo feitas, gente. Isso é sério. Isso é sério. Antigamente, o que você tinha? Você teve um partido que maquinou o Estado. E aí você fala assim, foi o PT. Foram todos. Foram todos, porque se o PT falasse assim, a gente vai dar dinheiro para vocês votarem em tudo que a gente sugerir, em tudo que a gente tentar passar, e os outros partidos dissessem, não, a gente vai mostrar para o povo que vocês estão tentando fazer isso com a gente. A gente vai mostrar para o povo que vocês estão tentando nos corromper, e o povo vai tirar vocês daí. Se eles tivessem feito isso, aí tudo bem, aí você poderia dizer que o PT não presta. Mas se o PT ele conseguiu maquinar todo o Estado, se você tem um petrolão, se você tem um mensalão, se você tem a maquinação de toda a Câmara, de toda aquela massa, como é que você pode dizer que o seu partido está limpo? E como é que você vai poder me dizer que o PT e o PMDB e o PSDB, como é que você pode me dizer que eles não são cabeças diferentes da mesma serpente? Como que você pode dizer que eles não são braços diferentes da mesma máquina corrupta? É tudo a mesma coisa. E a gente fica aqui brigando por eles, e brigando por diferentes partidos, sendo que eles estão simplesmente elegendo pessoas que pertencem a bancadas que defendem interesses e que vão lutar por aqueles que financiaram a campanha deles. A campanha deles. Você pensa que um cara da bancada rural, ele está preocupado se você está abortando ou não, se você está usando droga ou não, se você está com a economia aberta ou fechada? Aí talvez. Você pensa que o cara que está lá na bancada rural, ele está preocupado se você pode carregar uma arma para se defender ou não? Se ele está preocupado com a educação do país, ele está lutando pelo cara que financiou a campanha dele. E tudo bem ele fazer isso, só que nós temos que ter armas para nos defender disso. A gente precisa ter acesso àquilo que está sendo decidido, acesso àquilo que está sendo votado, e a gente precisa colocar pressão no governo. Só que essa pressão ela não pode ser ideológica. Essa pressão ela não pode ser ideológica. A pressão ela tem que ir no detalhe, na lei que está sendo votada, na mudança que está sendo feita. E tem coisa horrorosa passando. Tem mudança repugnante sendo feita. E a gente não presta atenção e não sabe, e não consegue ler essas mudanças de maneira livre de ideologia. Agora pense, antigamente o que você tinha? É só político corrupto? Não, você tem os corruptores também. Odebrecht, quem que é pior, PT ou Odebrecht? É tudo desgraçado? É tudo desgraçado. Mas o apartamento lá, o triplex, o sítio, isso daí é os 50 conto que você dá pro guarda de trânsito. Agora, assim, a Odebrecht, ela garantiu que você, engenheiro, não pode criar uma empresa com seus amigos e sobreviver no mercado. Por quê? Porque aí você teria que pagar imposto, e aí você teria que participar de licitações. Sabe o que a JBS fez? Aí você fala, não, Odebrecht e JBS geraram empregos. O caralho. Perdão pelo palavreado chulo, mas o caralho que gerou emprego, destruiu empregos.
Não, mas eu tenho um amigo que trabalha na JBS, sim. E quantos amigos desempregados você tem? E o fato de que a JBS existe impede que você se junte com seus amigos e fale, vamos criar umas vacas aí. Porque vai dar dinheiro. Quando que criar vaca e vender carne vai te dar dinheiro? Não vai, porque você não vai ter como concorrer com a JBS. Que comprou todos os pequenos produtores, que garantiu exclusividade de compra de todas as carnes, que fez o boom da carne, fez o preço da carne estourar, para quê? Para aumentar a exportação, para tornar aqui um bem caro, raro, e empurrar para você essa coisa de má qualidade. Por quê? Porque os caras eles têm incentivos fiscais, eles têm subsídios, eles têm BNDES por conta deles, sonegam impostos e eles saem impunes disso. Saem impunes disso porque eles financiam a campanha de todo mundo que está lá nessa bancada, inclusive nas evangélicas, inclusive na rural, inclusive não interessa. Então, você percebe que não importa de que partido você seja, não importa de que bancada você seja, você tem um grande conglomerado de interesses rolando ali que precisa ser compreendido, porque só a hora que você entender o quanto o subsídio do BNDES, o quanto as isenções de impostos, o quanto essa corrupção ela pesa na sua falta de empregabilidade, é que você vai ver que o negócio é muito além do que um triplex. Ah, você tá defendendo o Lula, você tá falando que. Vai tomar. Presta atenção no que eu tô falando. Desculpa. Minha agressividade. Nossa, como eu tô tóxico hoje. Eu falei, né, que eu não podia gravar nada. Eu disse que eu não tava em condições de gravar nada, mas isso é extremamente frustrante, isso é extremamente decepcionante. A situação ela tá tão feia que o Motosserra de Ouro ele tá preocupado. O Magi, o cara lá que ganhou do Greenpeace aquele título lá de Motosserra de Ouro, o cara que desmatou, Valência era uma floresta quando ele chegou ali no Mato Grosso. Esse cara ele tá preocupado porque assim, esse cara ele conhece os limites. Esse cara ele tem gente que estuda e ele sabe até onde derrubar, até onde pode derrubar. Esse cara tá preocupado com o avanço do desmatamento. Aí é engraçado, porque você tem um avanço do desmatamento, você tem um avanço das queimadas, e aí quando você é colocado na chincha, por quê? Porque o Bolsonaro, na minha opinião, de Fausto, né, opinião tirada da bunda, na minha opinião, ele está refém dos acordos que ele fez e das promessas que ele fez para ser financiado e para ser colocado onde ele está. E essa galera, ela quer isenções de fiscalização e isenções de punição, assim como a Odebrecht e a JBS queria exclusividade nas licitações e queria conseguir monopolizar o mercado. Esses caras, eles estão indo agressivamente. E aí o que acontece? Você tem satélites do mundo inteiro tirando fotos da Amazônia, você tem o Instituto de Pesquisas Espaciais tirando fotos de satélite da Amazônia. Aí, quando confrontado com isso, o governo fala, não, isso daí é mentira, isso daí é a esquerda tentando derrubar a gente. E aí você dá uma de louco, leva isso pro ideológico, e aí você faz um gaslighting na cabeça das pessoas. Gaslighting é um abuso emocional, e aí assim, não é uma pauta feminista, não, é uma pauta humana. É um abuso emocional que mulher também faz, é claro que homens em muito mais medida, mas é a pessoa simplesmente distorcer a sua realidade. É você deixar a mulher lá plantada te esperando meia hora, e a hora que você chega, ela fala, tô há meia hora te esperando, não, eu atrasei 5 minutos, só você tá louca. E aí você trata bem, e mostra que você ama, e mostra que você quer, e mostra que você deseja, e serve um jantar gostoso, e aí depois você fala, não, na verdade, e assim, de mentira em mentira que você é obrigado a fingir que é verdade, essas mentiras elas vão piorando cada vez mais. Aí você fala assim, não, a foto desse satélite é mentirosa. E aí quando confrontado pelo mundo inteiro, quando você não tem mais para onde fugir dessa mentira que você descaradamente contou, aí você fala, não, a gente nunca questionou os dados. A gente nunca questionou os dados, na verdade foi só a maneira como foi dito. O gaslighting, que é um abuso emocional que existem dentro de relacionamentos, parece que o governo está fazendo com a população inteira. Não, eu não falei isso. Então você fala para depois desmentir, e aí o que você vira? Você vira Nero, você vira Calígula, você vira Cláudio, você vira um imperador romano
que tem a técnica de dizer que vai estocar vento. Por quê? Porque como é que você vai ter um debate racional com alguém que quer estocar vento? Como é que você vai ter um debate racional com alguém que discute com a imagem de uma foto de satélite? Você não para discutir com o Trump, por exemplo, porque não dá, porque o cara paga de louco. Agora nós temos dois atores pagando de louco, Trump e Bolsonaro, pagando de Calígula, pagando de Cláudios, pagando de Nero, com quem você não consegue dialogar objetivamente. Ele é aquele seu marido ou a sua mulher abusadora emocional que fala assim, não, você tá louco, eu não falei isso não. Não falei isso, não. E te deixando, debatendo na pauta ideológica, enquanto os interesses eles estão aí avançando cada vez mais. Enquanto o governo se prostitui para pagar os acordos que fez. Então hoje, a gente não tem mais mensalão, petrolão, mas a gente tem uma prostituição da forma de se governar para que alguma coisa passe. O líder do PSL foi em entrevista e ele disse, não, vocês é que caem na estratégia do Bolsonaro, que foi de gerar polêmica todo dia, desde que ele se entende por político. E deu certo. E vocês caíram e continuam caindo. O cara disse isso lá. Na entrevista que eu vou ver se eu linko aqui depois. Ou seja, você cria uma polêmica, você deixa todo mundo o dia inteiro, você deixa todos os canais o dia inteiro debatendo na pauta ideológica. Para quê? Para que a coisa no campo real ande. Porque aí a pauta ideológica ela é tão absurda, mas ela é tão absurda. Falar que você tem que cagar cada 2 dias para preservar o meio ambiente é uma coisa tão absurda que quando você fala assim, a gente passou esse negócio aqui na reforma, aí você fala, não, desses males o menor. Quando você fala assim, a gente tá queimando e desmatando e estamos crescendo o desmatamento, aí você fala, mano, pelo menos eu tô cagando todo dia. A gente está sofrendo um abuso emocional por parte das pessoas que nos entregam a informação e que nos contam a realidade, porque isso está vindo completamente distorcido por ideologia. Isso me deixa desesperado. Desculpa, foi um desabafo longo demais. Ideologias geram votos. Interesses geram políticas. A gente tem que entender esses interesses e lutar pelos nossos, juntos. Não lutando contra o outro. Um debate ideológico que não vai nos levar para lugar nenhum. No próximo vídeo a gente vem falando de pirâmide de Maslow. Reflitam.